Meu nome é Geraldo Titoto Filho, tenho 64 anos, fui durante boa parte da minha vida operário metalúrgico na região de Sorocaba e fiz parte da diretoria do sindicato de 1986 a 1992, cumprindo 2 mandatos, o primeiro como diretor de patrimônio e o segundo mandato, por decisão da categoria, como presidente da entidade. Me chamo José Carlos Pereira, conhecido como Peleguinho, tenho 60 anos, fui metalúrgico. Eu concorri, ganhamos as eleições de 1983, daí a CUT foi fundada no dia 21, 22, 23 de agosto, não, 28, perdão, 22, 23 foi a Conclate. 26, 27 e 28 de agosto, no pavilhão Vera Cruz, lá em São Bernardo do Campo, aonde eu fui, com o maior prazer, maior orgulho, não só no primeiro congresso, como no segundo. No Rio de Janeiro, participei do congresso da fundação da CUT, fui delegado, e fomos participar como oposição sindical, que era a chapa 3, que era a chapa da Pro-CUT, não era da CUT, porque a CUT ainda não estava fundada, e chapa do Zé do Aperto. Porque Zé do Aperto fazia um plágio do João Ferrador, que era o símbolo do bonequinho lá de São Bernardo do Campo. E era um sindicato por 40 horas, a nosso lembra 40 horas semanais, liberdade e autonomia sindical, reforma agrária, sabe? Então, e era pró-CUT. Tanto é que nós participamos, fomos delegados, enquanto oposição, lá no pavilhão Vera Cruz, fundação da CUT. Acho que é importante resgatar um pouco o que o José Carlos coloca, porque na década de 70 já existia um trabalho de oposição sindical, com companheiros que lideravam muito a categoria metalúrgica. O principal destaque desses companheiros era o companheiro Juscelino, já falecido. E em algumas empresas tinha um forte trabalho da oposição sindical, de sindicalização, de debate. E esse trabalho da oposição na década de 70, ele se fortalece com as primeiras greves aqui em Sorocaba, no final de 79, acompanhando o movimento que estava acontecendo em São Bernardo do Campo. E da mesma forma que as fábricas pararam e depois o sindicato chegou lá em São Bernardo, aqui em Sorocaba não foi diferente. A diferença, talvez, é que lá em São Bernardo existia uma diretoria comprometida com os trabalhadores, diferente do que acontecia em Sorocaba. Acho que o José Carlos já colocou, nós vivemos anos de silêncio, porque as diretorias que estavam passando pelo sindicato efetivamente não tinham compromisso com os anseios dos trabalhadores. E dentro desse quadro é a questão da luta de classes, porque você apoiar um movimento que ousava, ao arrepio da lei, constituir uma central sindical e deixar claro para o conjunto dos trabalhadores que ele tem um lugar na história enquanto classe, era fundamental. Só que a diretoria do sindicato, à época, não tinha essa compreensão. Era um sindicato, o Zé Carlos pegou isso, tiveram que enfrentar isso com muita coragem, era um sindicato assistencialista. Para muitos trabalhadores, sindicato era lugar de dentista, de médico, de salão de cabeleireiro, tudo, menos a luta sindical. E o Zé Carlinhos fez a relação, por exemplo, a CLT. Tudo isso estava previsto. Aliás, por princípio, esse movimento que começa a surgir de oposição, por princípio, era radicalmente, o Zé Carlos colocou algumas pautas, mas era radicalmente, por exemplo, contra o imposto sindical. Não era só liberdade e autonomia sindical, mas radicalmente contra o imposto sindical. Porque a sustentação da luta dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores. E quem impôs isso não foram os trabalhadores,
foi o governo Vargas. Me parece que essa visão a respeito do imposto sindical, na minha opinião, infelizmente, tem mudado. Mas nós tínhamos como bandeira também. Então, o que acontece? Esse espaço dos conclates, e eu participei num conclate anterior ao que o José Carlos se referiu, que foi no Vera Cruz, e onde houve o racha e se decidiu pelo CONCUT, nós tivemos assim uma participação enquanto categoria metalúrgica. Então, a participação dos metalúrgicos de Sorocaba se dá antes, inclusive, do Congresso da CUT. E nós, enquanto oposição, o companheiro Juscelino e todos os outros líderes da época, eu não me coloco entre eles, eu era um garoto chegando à categoria, nós conseguimos não só convocar a Assembleia, mobilizar a categoria, ganhar a Assembleia e tirar delegados para participar do conclate. Só me fala em memória se esse encontro foi no Sindicato dos Vidreiros, que eu acredito que seja, ou dos Coureiros em São Paulo. E nesse congresso é que houve o racha. Houve o racha por quê? Primeiro, nós, pró-CUT, defendíamos a participação das oposições sindicais, porque existiam inúmeras oposições, como a nossa, que não conseguia conquistar o sindicato por manipulação, por fraudes, por listas negras, por caças bruxas, uma série de medidas que impediam que os trabalhadores reconquistassem os seus sindicatos, aparelhados que foram por setores do sindicalismo oficial. Então, isso era um ponto de divergência. A outra discussão, o José Carlos já colocou, é como construir essa estrutura de sindicato. A visão que acabou direcionando a CUT era uma visão totalmente igualitária, uma estrutura horizontalizada. Por exemplo, eu fui dirigente, e eu sinto a falta disso hoje, das CUTs regionais. Eu fui eleito diretor da CUT sem ser diretor do sindicato. Na CUT regional, numa instância regional, que hoje não existe mais. Então, nós tínhamos toda uma visão de sindicalismo que, efetivamente, os trabalhadores não se sentissem representados, mas se sentissem parte viva. Para você colocar um diretor de sindicato nos nossos congressos, à época, você precisava levar 3 trabalhadores da fábrica, que não faziam parte das direções sindicais. Então, tinha todo um espaço de participação, de debate e de formação de novas lideranças para o movimento sindical. Então, essas pautas desestabilizaram o outro lado, que sofriam com o trabalho das oposições, que eram sustentados pelo famigerado imposto sindical, porque era o imposto sindical que dava a base para o assistencialismo, e esse assistencialismo revertia em voto e dava sustentação a diretorias pelegas. Nós não queríamos isso, nós queríamos que o sindicato fosse mantido pelo trabalhador consciente da importância dos sindicatos. Então, era um outro olhar, e enfrentando toda a estrutura de controle da estrutura sindical oficial. Então, foi um embate extremamente ousado, e quando eu falo ousado, não tem como lembrar do companheiro Bolinha, porque ele colocava isso, né? A primeira qualidade de um dirigente sindical é a ousadia, né? E vejam, a oposição sindical que antecede a década de 80 foi extremamente ousada, mas ela não conseguiu furar o bloqueio daquela estrutura sindical viciada, pelega, que não tinha compromisso efetivamente com as lutas históricas dos trabalhadores. E isso começa a mudar quando, em 83, esses companheiros que fazem parte da nossa história foram brilhantes, ousados, mudaram a realidade não só dos metalúrgicos de Sorocaba, mas de inúmeras outras categorias, onde os trabalhadores perceberam que era possível e também ousaram e acabaram conquistando, como foram os companheiros têxteis, os companheiros condutores e depois outros sindicatos que foram. Porque era papel dos sindicatos cutistas e com a fundação da CUT e da própria CUT, fortalecer os movimentos de oposição sindical,
fazer o contraponto, ir para as assembleias, fazer o debate, conquistar a simpatia e a confiança dos trabalhadores e até chegar a conquistar a direção do sindicato e também mudar a história desse sindicato. Foi o que aconteceu em Sorocaba. É importante reforçar isso. Mesmo com todo o trabalho de uma oposição anterior a 83, um trabalho incansável de companheiros brilhantes que foram caçados dentro das fábricas, companheiros que tinham peso para destituir a diretoria das negociações do sindicato, porque a diretoria não era confiável, e iam para a mesa de negociação, enquanto oposição, negociar em nome da categoria. É importante dizer isso. Sabe? Muitos companheiros que não eram da direção do sindicato, eram oposição, sentaram na mesa para discutir as necessidades e os sonhos dos trabalhadores metalúrgicos, mas não conseguiam conquistar os sindicatos, em função de manipulações, de fraudes, de eleições, no mínimo, questionáveis. Prova disso é que a eleição de 81 acabou sendo anulada e permitiu que uma força nova que estava chegando, que reuniu parte de companheiros que haviam sobrevivido à caça às bruxas na eleição de 81 e parte de novos companheiros, muitos vindos de outras regiões, São Bernardo, Santo André, São Caetano, que acabaram somando, e já tinham passado uma experiência de lutas no ABC, que acabaram somando e, organizados na chapa 3, como o José Carlos disse, acabaram, aí sim, conquistando na urna e na vontade dos trabalhadores a direção do sindicato, com todas as dificuldades possíveis. O José Carlos viveu isso, ele foi tesoureiro da primeira diretoria do sindicato. Eu creio que sim, sabe, Carol? Por quê? Porque, como o Geraldo Tito comentou, todo aquele movimento do final da década de 70, no ABC e tal, e viu, né, aquelas lutas que ficou, não só nacionalmente, até que internacionalmente reconhecido, né, das greves e tal, das lutas. E por que não? A categoria aqui em Sorocaba também não tinha essa força, o sindicato, de reivindicar e de organizar os trabalhadores para essa luta de conquista, de melhores condições de trabalho, salário, enfim. Tanto é que, quando veio a chapa 3, né, como o Tito falou, que é uma chapa mais focada na luta, não no assistencialismo, como era o sindicato. O Tito acabou de afirmar. O sindicato era só para médico, cabelo, só, e convênio e clube de campo. E uma colônia que estavam construindo lá em colônia de férias, lá na Praia Grande. Então, e o trabalhador, sabe, e qual que era o nosso lema, né? Adianta, né, um trabalhador, como que ele vai, sabe, passear, como que ele vai curtir a família, né, divertir em umas férias, você não tem dinheiro. Então, por isso que a gente até reivindicava férias em dobro na época. Sabe, 40 horas semanais para ter mais tempo para ficar com a família, férias em dobro, né, enfim, e outras, né, reivindicações que eram da chapa época. E por isso que a gente, né, nós, quando montou a oposição, todos os trabalhadores, tanto é que tiveram essa percepção e apoiaram a chapa 3. Você me permite, claro, um dado? Provar a diferença de uma postura dessa nova diretoria e da antiga. Para a antiga diretoria, o trabalhador era um problema. O trabalhador no sindicato era um problema. Quanto menos trabalhador no sindicato, tranquilo. Por quê? Precisava ter trabalhador aqui. O dinheiro do imposto sindical sustentava a máquina. Agora, um sindicato que se diz um sindicato combativo, ele tem que fazer as suas ações independente do imposto sindical. Independente do imposto sindical. E mais, ele tem que democratizar as instâncias de representação, de participação. Uma das lutas que essa diretoria de 83 abraçou desde o início, e isso gerou assim inúmeros companheiros que viriam depois a assumir postos na central, mas também no sindicato. Por exemplo, eu fui diretor da CUT antes de ser diretor de sindicato. Isso era realidade à época. Foram as comissões de fábrica.
Então, a diretoria, ela não tinha o estrelismo, sabe, de ter o monopólio da fala dos trabalhadores. Pelo contrário, ela lutou e ela colocava, era pão de honra, você se lembra? Sim, claro. Nas pautas, você podia discutir aumento de salário, você podia discutir redução da jornada de trabalho, mas você não abria mão de discutir também com os trabalhadores e com a empresa a formação de uma comissão de fábrica. Então, isso garantia a participação dos trabalhadores, a representação do sindicato na fábrica e as comissões podiam pensar diferente. Tanto é que na eleição de 86, algumas comissões estavam em uma chapa e outras comissões estavam em outra chapa. Sim, isso foi uma realidade. Isso é ruim? Não. Isso expressa uma visão de mundo dos trabalhadores, que não pode, não deve ser a mesma, porque isso é muito chato. Isso é doutrinação. Nós defendíamos a liberdade de pensar, de expressar, de agir. Então, isso não é um problema. E sempre, de forma democrática, a maioria participativa decidia no voto. Voto transparente, aberto, sem edital atrás de porta, como acontecia anteriormente com as diretorias atreladas à estrutura oficial do Estado. Então, isso democratizou, né? O José Carlos não falou, eu não sei se você vai entrar, e se eu estiver me adiantando eu já peço desculpas, mas assim, todo esforço, eu procurei fazer o gancho para o Zé Carlos na questão financeira, mas todo esforço, uma diretoria que não era ouvida, e de repente, toda semana o sindicato estava lá com todas as dificuldades, falta de recursos, de estrutura, mas dialogando com um carro de som, com um boletim, que não era a realidade da nossa categoria até então. Quem fazia isso com muito mais dificuldade era a oposição. Agora, a diretoria se apresentava como referência, a diretoria ia para o debate em porta de fábrica, a diretoria trabalhava boletins específicos e gerais na categoria, então colocava para o trabalhador dessa ou daquela fábrica a situação que ele está vivendo e chamando para a organização, para a mobilização e conseguindo isso para a luta em si. No início do mandato dos companheiros de 83, eles tiveram que enfrentar inúmeras greves. Por quê? Porque a nova diretoria era agitadora? Não, porque existia um grito represado nos operários metalúrgicos da nossa cidade, da nossa região, que de repente eles perceberam que eles seriam ouvidos se gritassem. E isso aconteceu em várias empresas. Os trabalhadores de várias empresas começou a pipocar a greve, a diretoria era mínima, pequena, 24, inexperiente. Estrutural, né? Experiente no sentido assim, da gestão do sindicato, tinha toda uma história, uma trajetória de oposição, mas você administrar uma máquina com funcionário, com estrutura, era uma outra realidade. Bem lembrado do Titoto, né, que eu estava falando que o sindicato era extremamente burocrático e essencialista, enfim. E com a vitória da chapa 3, né, da chapa Procult, chapa do Zé do Aperto, primeiro ato, né, bem lembrado do Titoto, que nós fizemos foi o seguinte: compramos uma máquina offset, uma máquina gráfica offset de 3/4, né, que fala? Usada. A4, lá no Brasil. Máquina A4, papel ofício. E fomos em São Paulo comprar, acho que 6 cornetas de vender sardinha na rua. Aquelas cornetas mesmo de alto-falante. E os Fusquinha, que o sindicato tinha carro. Tinha uma ambulância e tinha um Dojinho que era da federação, emprestado ainda. Compramos, acho que 3 ou 4 Fusquinha, colocamos as cornetas em cima e porta de fábrica. Aí, como o senhor falou, e o boletim informativo, que era o boletim do sindicato, o boletim Zé do Aperto, porque o Zé do Aperto era essa representatividade que o trabalhador ligava para o sindicato, falando das condições de trabalho, salário daquela empresa, falava, ó, recado Zé do Aperto, lá na firma tal, empresa tal, está acontecendo isso e aquilo. Então, e a categoria e o sindicato, lógico, presente em porta de fábrica, denunciando e falando. E a categoria de uma empresa começou a perceber que o problema não era aquela empresa,
que estava tudo bem por fora, nas outras empresas, e ali que era o problema. Começou a ver que o problema era geral dos trabalhadores no geral. Você dá uma parte para mim? Claro, lógico. Só para você entender, Carol, porque eu sei que hoje vocês já estão muito mais avançados nesse sentido, mas a importância dessa retomada, desse diálogo com os trabalhadores, né? Porque, num primeiro momento, eu acho que a gente já conversou sobre isso, o boletim ele tinha um papel de denúncia, né, do que estava acontecendo de errado nessa ou naquela empresa. Só que esse tipo de denúncia também era passado para o conjunto dos trabalhadores. E aí você vai unificando os problemas. E aí você começa a entender que o problema não é aqui ou ali, mas é no contexto geral da categoria. E aí você começa, da denúncia, à mobilização. E quando você mobiliza, com uma diretoria comprometida, você vai organizar. Na medida em que você consegue organizar 1, 2, 3, 4, 5 fábricas, você consegue encaminhar as demandas e lutar. E quando você conquista, você incentiva que outros trabalhadores percebam que é possível, que você não é um indivíduo passivo. Aliás, esse não é o nosso papel histórico, né? O papel histórico dos trabalhadores é lutar pelas transformações necessárias, né? Para que o mundo tenha um olhar diferente. Nós não podemos manter o olhar que foi criado a partir da Revolução Francesa, em 1789, que é o olhar de mundo da burguesia. Nós temos o nosso olhar. Então, assim, na essência, nós estávamos efetivamente trabalhando um conceito extremamente importante e às vezes esquecido, que é o conceito da luta de classes, sabe? De que nós pertencemos historicamente a uma classe, a única, que possui a força de trabalho e que vende essa força de trabalho, né? E que viu, num determinado momento da história, essa força de trabalho também ser transformada em mercadoria, a ter valor. Então, eu acho que o salto de qualidade possibilitou que você saísse do campo da denúncia, que não existia antes. Percebam como a diretoria anterior era atrelada, né? Porque nem no campo da denúncia ela ousava. Essa nova diretoria e essa nova realidade, ela não só denunciou, como ela mobilizou, ela organizou, lutou, conquistou e difundiu essas conquistas para a categoria e para outras categorias. O primeiro grande salto que a CUT proporcionou foi em cima de algumas bandeiras. Primeiro, assim, a representatividade. Os congressos da CUT tinham, majoritariamente, trabalhadores comuns. Quando eu falo trabalhadores comuns, não eram dirigentes sindicais. Eram trabalhadores eleitos nas assembleias por terem representatividade, por serem respeitados no chão da fábrica e que acompanhavam membros da diretoria para os congressos. Chão da fábrica. Esse é um dado. E no geral, não é que todos. Sim. O pessoal do movimento do sem terra, trabalhador rural, todos trabalhadores. O outro princípio, sabe, isso não pode ser esquecido jamais, esse sindicato faz parte disso, tem história em relação a isso, que é levar a sério a Aliança Operário Camponesa. Então, a CUT, ela nasce com uma força gigantesca porque ela ousou, coisa que nós não vimos nos conclaves anteriores, a Aliança Operário Camponesa. Os congressos da CUT, eles eram recheados de trabalhadores sem terras, de sindicatos rurais. Sabe? As lições que nós, operários urbanos, tínhamos sobre reforma agrária eram das lideranças rurais. Sabe? Eu não me esqueço, por exemplo, em São Bernardo, quem me falou sobre reforma agrária, Sebastião Rosa. Se vocês pesquisarem, Sebastião Rosa, sim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, Goiás, e ele me disse o seguinte, além da aula sobre reforma agrária, que a última ameaça que ele teve foi
que se ele fosse para o congresso da CUT em São Bernardo do Campo, que foi o primeiro aniversário da CUT, quando ele voltasse em Uruaçu, Goiás, ele seria morto. Pesquisem. Eu era diretor da CUT regional. Nós aprovamos a monção. Por quê? Porque ele pisou em Uruaçu, Goiás, e ele foi fuzilado. Um companheiro que conviveu comigo no congresso em São Bernardo, no Baetão, um frio terrível. No Veracruz. Então, eu acho que perder essa referência, sabe, da importância para os trabalhadores dessa aliança operária camponesa, dessa participação, dessa representatividade dos trabalhadores, e não apenas dos dirigentes sindicais, que também são trabalhadores, é verdade, diferente do que algumas pessoas pensam. O dirigente sindical é um trabalhador, é a condição primeira para ele ser dirigente sindical. Mas você garantir a participação de trabalhadores que não estão na estrutura do sindicato, isso é fundamental, isso democratiza. Eu sou professor de História hoje, e a História ensina que sempre poucos escreveram a História. Poucos. Não é fácil você trabalhar a consciência de classe, porque existe toda uma história imediatista que passa pelo econômico. Então, o trabalhador que não consegue dar um salto além do econômico, de entender que o papel dele na história vai além do aumento de salário, você não sabe como é difícil. Você mobiliza os trabalhadores de uma fábrica para pleitearem um reajuste salarial, mas você não consegue mobilizar esses mesmos trabalhadores em função de um acidente que vitimou parcialmente ou mortalmente um companheiro, né? A mesma fábrica que você mobiliza para ter um reajuste de salário, você não consegue mobilizar para ter melhores condições de trabalho, mais segurança no trabalho. Sabe, Tito, só um ganchinho, desculpa interromper, é o seguinte, acho que foi em 1984, teve um congresso dos metalúrgicos do ABC em Piracicaba. E naquela época os petroleiros de Campinas, Paulínia, estavam em greve, uma greve brava, que é regime militar, inclusive. Enfim, está certo que já estava na redemocratização, estava vendo, né, a nova constituinte, enfim. E estava vindo a diretoria de São Bernardo estava vindo para São Paulo, voltando para o ABC, e o Lula conversando com o Jair Meneghelli, até então era o presidente do sindicato, Vicentinho estava junto, e eles falaram, pegando essa questão da solidariedade, dessa luta de classes, né? Daí os comentários, por que não fazer uma greve no ABC em solidariedade aos companheiros petroleiros de Campinas? O que aconteceu? Ali não foi greve por PLR, não foi greve por aumento salarial, por convenção coletiva, foi uma greve de solidariedade aos petroleiros. E aí que vem essa questão, não só com os camponeses, com o pessoal da área rural, sim, com outras categorias. Aí é uma questão de consciência de classe. Sim, né? O que eu disse, esse sindicato entrou para a história porque não só acompanhou os trabalhadores, os primeiros que assentaram em Porto Feliz, sim, às margens da Castelo Branco, esses companheiros, quando nós conhecemos, eu era dirigindo a CUT, eles estavam embaixo da lona no trevo da Bosch, em Campinas. Né? E esses companheiros conseguiram terra na nossa região, e o primeiro trator para sangrar a terra e produzir alimentos, todo equipamento, saiu desse sindicato, do esforço dessa categoria metalúrgica. Por quê? Porque a diretoria, à época, tinha compreensão da importância dessa aliança operário-camponesa. Né? O problema da reforma agrária não é um problema do camponês, é um problema de todos nós, operários urbanos. Né? Isso tem que continuar sempre. O sindicato, na verdade, já nasceu, que era a Procult, a nossa, até então, chapa, né? Chapa de oposição, chapa 3. Aliás, diga-se de passagem,
o primeiro sindicato no Brasil a ser empossado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi o nosso aqui de Sorocaba, dia 24 de setembro de 83. Então, que foi a oposição sindical e a direção já foi junto com a criação e a posse da CUT, praticamente. A CUT já foi no congresso lá no pavilhão Veracruz, né, em agosto, 26, 27, 28 de agosto, e 24 de setembro foi a posse nossa. Jair Meneghelli veio aqui, foi no clube de campo lá no Éden, né, dos metalúrgicos, que veio. Então, o sindicato já nasceu cutista, que era pró-CUT, né, e nós, na época, como oposição, como citou bem o Geraldo Tituto, já participamos como delegado, não sendo direção do sindicato, sendo oposição, que a CUT, né, permitiu. Isso foi uma das divergências no racha do Conclave 81, que eles já queriam sindicato estrutural, que já era, sabe, legalizado pela CLT, pelo governo, enfim, toda aquela história. E o nosso foi isso, já nasceu cutista. O sindicato já nasceu cutista. Eu fui, acho que de todo foi também, diretor do delegado de fundação, fundador da CUT, lá em Pavilhão Veracruz, né, lá em São Bernardo do Campo. Nós fomos diretor fundador. Eu participei do primeiro e do segundo congresso no Rio de Janeiro, lá no Maracanãzinho. Então, já nasceu cutista, né? Então, não dá para dizer como que foi a filiação, já foi junto. Entendi. Você participou desse congresso no Rio de Janeiro? Então, Carol, pegando a sua primeira pergunta, eu vejo assim, a filiação desse sindicato na central sindical, primeiro, um ato de rebeldia, porque nós ainda vivíamos a estrutura oficial. Segundo, um ato de resistência, de que, apesar de vocês, amanhã há de ser um novo dia. Então, esse sindicato, desde o primeiro momento, e a partir de 83, ele adotou um ato de rebeldia, resistiu ao sindicalismo oficial, enfrentou todas as dificuldades decorrentes dessa estrutura oficial e começou a reescrever a sua história. Com relação ao congresso de fundação da CUT, eu não participei do congresso de fundação. Eu participei de um congresso anterior, que era o CONCLAT, que definiu pela fundação da CUT, que foi em São Paulo, no Sindicato dos Vidreiros, e no primeiro congresso da CUT, porque a fundação foi no Espaço Veracruz. O primeiro congresso da CUT, de aniversário, pós-fundação, também foi no Veracruz. Eu participei desse. O segundo foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Esse sindicato participou, eu tive a oportunidade de estar lá. E o terceiro foi no Mineirinho, em Belo Horizonte. Nós também estivemos lá. Isso assim, eu participei. Depois outros aconteceram, mas eu já, por uma opção de vida, eu havia deixado as fábricas, né, e tinha adotado uma outra profissão aí, acreditando sempre. E aí eu retomo a sua pergunta. Trabalhar com consciência de classe não é fácil. Não é fácil. Porque você joga com toda uma tradição imediatista, conservadora, e nós sabemos, nós vivemos no Brasil, nós sabemos bem o que é isso, né? Então, exige tempo, exige postura dos dirigentes sindicais, tá? Não dá para você questionar o trabalhador, que é imediatista, se o dirigente sindical é imediatista. Não dá para questionar o trabalhador se ele não participa, se o dirigente sindical não cria instrumentos de participação. Não dá para criticar o trabalhador porque ele não acredita na força da organização, se o dirigente sindical não contribui para organizar e para lutar. Então, isso é uma relação permanente, né? E as diretorias que conseguem implementar essas ações, essas diretorias conseguem construir, sabe? Eu disse, qual o grande mérito da diretoria de 83? Democratizar as instâncias
de decisão do sindicato, organizar o chão da fábrica, conquistar CIPAs, conquistar comissões de fábrica, organizar grupos de fábrica e ampliar a representação, a participação e a tomada de decisões. Então, não existem mais decisões monocráticas como existia no sindicalismo oficial, onde o presidente dava a palavra dele e ponto, acabou os outros. O Zé Carlos colocou a questão da diretoria, mas só para você ter uma ideia, a partir de 83, e isso foi também nos 2 mandatos que eu cumpri nesse sindicato, as nossas diretorias eram diretorias colegiadas. Se você era 24 na diretoria, ou se você era 32, cada um tinha um voto. E todos votavam. E a maioria dos 24, dos 32, dos 36, decidia. Não existia decisão monocrática. Aí o grande exemplo do companheiro Bolinha. O companheiro Bolinha, para mim, na minha história de movimento sindical, o companheiro mais completo que eu conheci. Sabe? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de aceitar a democracia. O companheiro Bolinha, mesmo sendo assim o melhor de todos que eu convivi, ele era extremamente democrático. Se ele perdesse no voto, não é porque ele era a estrela ou porque ele era o presidente do sindicato, ele acatava a decisão da maioria, estava junto, era o primeiro a abraçar. Então, esse espaço, porque não dá, cá entre nós, vamos pensar o sindicato antes. Como é que você pode falar em democracia para o trabalhador e não ter uma instituição democrática, onde todos que fazem parte do processo têm o mesmo peso, o mesmo direito à voz, o mesmo direito ao voto? Isso é contradição, isso é incoerente. Aí você cai naquela estrutura que a gente combatia, na verticalização. Um lá de cima manda e o restante da pirâmide obedece. Isso não é democracia. E é o grande mérito. Por isso que eu coloco. E desculpa estar insistindo nisso. Hoje nós temos os comitês sindicais. Isso é a expressão da organização horizontal, que começa lá com as comissões de fábrica, com os grupos de fábrica. Por quê? Porque você tem N instâncias de participação, de discussão, de debate e de tomada de decisão. Sabe? Isso não se limita a uma pessoa, a 2, 3 pessoas, mas ao conjunto. Então, eu acho que a grande ousadia da CUT, ela veio, né, nessa perspectiva, sabe, de lutar contra a estrutura oficial, de lutar contra o imposto sindical, de garantir espaço de participação, organização e luta, sabe, zelar pela Aliança Operária Camponesa. Estou repetindo? Estou, porque eu acho isso extremamente importante. Então, a CUT, ela, insisto, ela ousou, ela afrontou, em um tempo, isso é importante que se diga, que era proibido ter central sindical no Brasil. O Zé Carlos falou do corporativismo italiano, né, que o Vargas abraçou e conseguiu piorar, porque ele fragmentou os trabalhadores por categoria, mas é esse corporativismo do Vargas que criou todas essas dificuldades, tentando negar, inclusive, que a gente tivesse aquela sensação de pertencimento a uma classe. Né? Eu não sou só metalúrgico, eu pertenço à classe trabalhadora. E era proibido pensar dessa forma. Né? Você só podia cuidar do seu quintal. O quintal do vizinho estava pegando fogo, o problema do vizinho. Pô, porque o vizinho era químico e eu sou metalúrgico. E isso foi interessante, porque olha como a dinâmica. Eu me lembro quando a Rússia foi industrializada e um dos equívocos que cometeram lá foi de criar zonas industriais. E isso colocava os trabalhadores das mais diferentes categorias no mesmo espaço de convivência, a ponto deles perceberem que os problemas eram comuns. Então, aí a importância também à central. A central sindical,
não é para estar discutindo o problema desta fábrica, mas as questões gerais dos trabalhadores. Esse era o princípio da CUT. Quando você discute salário mínimo, muitas categorias, e os metalúrgicos eu tenho certeza, ganham mais como piso do que o salário mínimo. Mas essa é a realidade dos trabalhadores brasileiros? Não, não é. Vamos pegar um exemplo. O Zé Carlos também falou aqui da bandeira das 40 horas, que foi abraçada desde o primeiro momento, e nós conseguimos tornar realidade em algumas fábricas aqui de Sorocaba, nas greves de 84, 85. Mas isso é uma conquista do metalúrgico de Sorocaba. Mas foi extremamente importante que, para que a Assembleia Constituinte, em 88, reduzisse a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Nós chegamos no 40? Não. Não. Mas a decisão lá em Brasília era para todos os trabalhadores. Não era só para o metalúrgico de Sorocaba. Então você parte de lutas específicas e transforma essas lutas específicas em conquistas para o conjunto dos trabalhadores. Esse é o papel da CUT. Perceber que existem demandas. Sistema Único de Saúde, a CUT tem a obrigação de defender, porque isso diz respeito a todos nós trabalhadores, às nossas famílias. Então existem pautas que interessam a todos os trabalhadores. Quem cuida dessa demanda? A central comprometida com esses trabalhadores. Acho que é isso. Então, o Titoto, na fala dele, questão do sindicato, da diretoria democrática. Veja bem, por isso que este sindicato é um sindicato cidadão. Porque existia, como existe a diretoria, questão formal, presidente, tesoureiro e tal, enfim, mas a diretoria, todos têm um peso. Nós estávamos diretores, a gente era metalúrgico, o Tituto era metalúrgico na Motopeça, ele tinha a profissão dele lá, eu era metalúrgico na metalúrgica Barros Monteiro, outra na Bolinha no Metoyantes, que era ferramenteiro, enfim. Nós estávamos diretor, a gente não era diretor. Até porque o sindicato não é esse prédio, não é a diretoria, é o coletivo da classe metalúrgica. E, é claro, tem que ter sim administração, né? Tem que ter os funcionários, assessor de imprensa, tem que ter atendente, jurídico, para dar o suporte, tá, da assistência, do direito, e da informação e da formação da categoria. E é por isso que tinha essa visão. A gente tem essa visão seguinte, desde o diretor até o último suplente, todos são diretoria e todos têm o mesmo peso, e com um porém. A decisão não era nossa. A gente dava encaminhamento, quem decidia era a Assembleia, era a categoria. O que era melhor para a categoria, principalmente na questão das reivindicações, enfim. Aquilo que eu falei, por que o sindicato é um sindicato cidadão? O metalúrgico, porque ele tem um salário, tem um piso salarial, ele vai no mercado, de acordo com o salário, ele vai pagar um valor do quilo de arroz. Um condutor vai lá porque é menor, vai pagar menos, sei lá. Então, não só na vivência dele, no aluguel, em tudo na vida dele, ele também ele trabalha para ele ter esse gasto. Não é porque ele só pertence a uma categoria que vai pagar um determinado valor. É por isso que tem que ter, sim, essa união, não só com o campo, mas com toda a categoria, a luta de classes, né? Porque, que é dito, né? A luta de classe não tem começo, nem meio, muito menos fim. Zé, se dá uma parte para mim? Claro. E aí, olha como o movimento é dinâmico, né? Esse sindicato participa desde a fundação da CUT, sempre esteve nas instâncias da CUT, fossem elas regionais, estadual ou nacional. E esse sindicato, quando a diretoria do companheiro Gaspari, né, que o companheiro Gaspari estava encabeçando, assume esse compromisso do sindicato cidadão, de ter um olhar para a sociedade, de enxergar o trabalhador no bairro, não só na fábrica, né, porque a democracia burguesa é interessante. A democracia burguesa exige que você deixe a democracia na porta da fábrica. No chão da fábrica não tem democracia. Aí quando você vai para casa, você pega de novo ali e aí você é dono do seu destino.
Mas os problemas no bairro, para o trabalhador e para a família desse trabalhador, é comum. Aí o Sindicato Metal de Sorocaba ousou mais uma vez, e é importante falar isso porque foi a principal lição que o companheiro Bolinho nos ensinou, não perder a capacidade de ousar, sabe? A ideia, o conceito, o princípio, os valores do Sindicato Cidadão foram abraçados dentro da CUT. A CUT abraçou essa ideia. Ela percebeu que o Sindicato Metal de Sorocaba, insisto, já era a diretoria do companheiro Gaspari, estava dando um salto além. Salto além. Enxergando o trabalhador como um todo, sabe? Nós colocávamos nos nossos boletins para que o trabalhador não descartasse o boletim, para que ele levasse para casa e discutisse com a companheira dele, com os filhos dele. Isso era colocado nos boletins. Não descarte esse boletim. Não tem aquelas propagandas, não descarte em via pública? A gente fazia uma coisa muito parecida. Pediram para que o trabalhador lesse o boletim com a esposa, com os filhos, e discutissem a situação. Por quê? Porque o sindicato ele tinha um olhar muito além do chão da fábrica. Era um sindicato que se preocupava com o trabalhador no seu todo. Eu acho que isso era e continua sendo inovador nesse sentido. Bem diferente daquele sindicato atrelado, burocrático, verticalizado. Então é um sindicato que abre um espaço de observação, de debate e de construção coletiva. Só para encerrar esse gancho, para concluir assim amplo. É por isso que o trabalhador e os trabalhadores no geral deixou de ser protagonista na história do Brasil. Começando, lógico, sendo agora na época contemporânea, na questão da greve 77, ABC e tal, Sindicato Sorocaba, CUT, Fundação, tal, 84, 86, aquelas greves, daí veio as diretas já, o sindicato estava presente, nós fomos lá na Charles Miller, fomos na Praça da Sé, levamos caravana, direta já, nova constituinte, o Lula foi o mais eleito no Brasil, Sorocaba, Lula tem muito voto aqui, enfim. Daí, qual é o nosso pensamento? Não adianta estar na porta da fábrica, brigar por aumento de salário, de repente, lá no Congressional, faz uma lei, acaba com tudo e vai brigar. Vamos deixar de ser protagonista, vamos ser nós o ator principal. Botar o trabalhador, a trabalhadora lá para fazer a lei, não para correr atrás da lei, sabe? Aí foi quando elegeu o Gilson Menezes e a Maria Luiz Fontinelli em Fortaleza, os primeiros prefeitos do PT, e foi. Tanto é que hoje o Lula voltou a ser presidente. Mas foi nessa concepção da CUT, do sindicato, de participar do trabalhador. Sabe, o sindicato só não é na porta de fábrica, porque o trabalhador também, como o Titoto disse, ele tem um problema com o filho, com a esposa, ou com ele mesmo, precisa de um médico, quando não tem um convênio. Hoje as empresas, a maioria tem, mas mesmo assim, na época não tinha. Então tinha que estar lá na sociedade, sabe? Por melhores condições de saúde, de escola, enfim. Aí que vem, e aonde chegou, que está hoje. Ou seja, participando junto, né, com um partido que representa a classe trabalhadora, né, hoje, né, o Partido dos Trabalhadores, que aliás foi uma das divergências também no primeiro conclave lá na Praia Grande, que teria que ter, como veio aquela onda 77 das greves de não ter partido atrelado à Central dos Trabalhadores. Estava junto, não é que não está atrelada. Eu estava pensando aqui agora, como conhecer um pouco da história dos trabalhadores é importante, né? Esse salto que o José Carlos mostrou, né? Olha lá, né? Vamos voltar para a Inglaterra, 1750. A primeira reação dos trabalhadores em função da maquinofatura foram os quebradores de máquinas, né? O movimento ludista. Mas qual foi o segundo passo? Quando o trabalhador evoluiu na sua visão de mundo? O movimento cartista, ou seja, garantir na Constituição inglesa direitos, mas mais do que isso, garantir participação dos trabalhadores no parlamento da Inglaterra, para que eles pudessem defender a visão de mundo dos trabalhadores, para que eles pudessem construir leis que defendessem os interesses dos trabalhadores. Né? E isso nós estamos falando de 1750. Em algumas situações aqui no Brasil, nós nem chegamos perto disso ainda, em algumas situações. Então, olha como a gente tem um campo fértil para poder plantar, né? Trabalhar. E Carol, o dia que a maioria dos trabalhadores
tiverem essa consciência de classe, com certeza o mundo será outro, né? E aqui são várias lições que a história dá, né? Por que os bolcheviques, quando começaram a organizar a luta na Rússia, eles eram radicalmente contra a Primeira Guerra Mundial? Porque a guerra interessava aos capitalistas. Só que quem matava e morria na Primeira Guerra eram trabalhadores do campo e da cidade. Bucha de canhão, né? Mas os trabalhadores aprenderam. E assim que assumiram o poder na Rússia, a primeira medida dos bolcheviques foi assinar Brest-Litovsk, tirar a Rússia da Primeira Guerra, por considerar que a Primeira Guerra era uma guerra de interesses capitalistas, que não dizia respeito aos trabalhadores. Viver e aprender sempre. Esse é o nosso desafio, Carol. E esse é o papel do dirigente sindical, né? Entender que a formação não é um caminho. A formação é tudo nesse processo. E ela é permanente. Prazer compartilhar esse momento contigo. Nossa, Salve, salve. Opa, salve, salve. Tamo junto. Obrigada.